Boa tarde, gente. Boa noite, bom dia. Enfim, a hora que você assistir esse vídeo, você compartilha com as pessoas, você dá aquele like, nos ajuda aí no vídeo, compartilha, comenta. Comenta apenas com amém para nos ajudar no canal. Você que se identificar com a mensagem, pode também compartilhar com seus amigos se a mensagem falou ao seu coração. Hoje eu quero trazer uma palavra, algo que me chamou muita atenção, foi em Marcos capítulo 1, quando Jesus, é um texto bem conhecido nosso, que fala de uma cura que Jesus fez de um homem que se aproxima de Jesus e ele crê que Jesus pode curar, mas ele não acredita muito que Jesus esteja à vontade, esteja com vontade, esteja a fim de operar esse milagre para ele. Mas não é isso que eu quero falar, é algo que me chamou mais atenção ainda. Diz assim: e aproximando-se dele, Marcos capítulo 1, versículo 40 em diante. E aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Aqui já tem coisas interessantes, né? O poder de Deus, o poder de quem crê. Jesus, ele disse que tudo o que ele fez foi para que nós seguíssemos o exemplo. Aqui ele nos dá um exemplo de fé, um exemplo de dizer, veja bem que Jesus não fez uma longa oração, Jesus não se encheu de palavras, aquele homem tinha uma necessidade, Jesus se compadeceu dele e ele disse, se tu pode me limpar, se tu queres. E Jesus disse, eu quero ser limpo, e disse que imediatamente a lepra desapareceu. Isso pode ficar para nós crermos. Jesus disse, aqueles que crerem em mim farão as mesmas obras que eu faço. Mas isso precisa dessa determinação nossa. De que determinação? A determinação de falar com fé, crendo que o milagre vai acontecer. A ponto de quando você der aquela ordem contra aquele mal, repreender aquela doença, aquela enfermidade, ela vem assumir. Então, ele disse assim, e tendo dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou são. E advertindo severamente, logo despediu. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então Jesus cura aquele homem e diz, olha, não fala isso para ninguém, não sai comentando, simplesmente você vai fazer o que as escrituras dizem, o que Moisés na lei escreveu. Você vai até o sacerdote e você oferece a oferta que Moisés determinou. Então essa é a ordem de Jesus, isso foi o que Jesus mandou ele fazer. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. O que me chama a atenção é isso aqui. Quando Jesus cura aquele homem, Jesus manda ele fazer algo, que vai até o sacerdote, faz aquilo que está escrito na lei de Moisés, oferece a oferta. A oferta era o sacerdote que ia determinar, então ele tinha que se apresentar. Na lei de Moisés estava quando uma pessoa que estivesse leprosa, ela sentisse curada, que estava curada, ela deveria se apresentar ao sacerdote, que o sacerdote era quem declararia realmente se ela estava pura, pronta a conviver com a sociedade, já que naquela época as pessoas que tinham essa doença, a lepra, elas ficavam separadas da família, separadas da sociedade, não tinha convívio. Mas quando descobria-se, não, espera aí, eu estou curado, não tem mais lepra. Aí ele se apresentava ao sacerdote, o sacerdote era a autoridade que determinava que aquela pessoa poderia voltar ao convívio da família, das autoridades, da sociedade. E ele determinava também ali uma oferta que estava estabelecido na lei de Moisés, que realmente era um animal, né, que sacrificava e oferecia a Deus. Naquela época havia isso. Então, e Jesus falou, você volta lá e faz isso. Isso foi a ordem de Jesus. Mas o que foi que aquele homem fez? Ele saiu dali, ele saiu feliz, saiu alegre, curado,
empolgado com o que Jesus fez por ele, e ele saiu divulgando para todo mundo, falando para todo mundo. Mas a pergunta é, foi isso que Jesus mandou? O que eu quero trazer para você nessa mensagem hoje, que nós devemos nos limitar a fazer o que Jesus mandou, não o que nós achamos que é certo, não o que nós achamos. E devemos tomar muito cuidado com a empolgação. Porque entenda bem, esse homem, ele desobedeceu a Jesus, ele não fez o que Jesus mandou. Mas ele não fez, não foi por maldade, não foi porque ele foi maldoso, não, pelo contrário, ele estava feliz, ele estava alegre, e ele achou que falando bem de Jesus, saindo falando para todo mundo, isso seria o máximo, era o que ele deveria fazer. Só que existe uma diferença entre o que nós achamos que devemos fazer e o que Jesus nos manda fazer. Você pode ter certeza, o que Jesus manda fazer é o certo. O que nós, por mais bem intencionado que estejamos, fazemos por nossa conta, o resultado é mau, o resultado é ruim. Qual foi o resultado ruim aqui? Aquele homem foi curado da lepra, homem foi curado. Naquela cidade, com certeza, tinha muitas pessoas doentes, tinha muitas pessoas que precisavam de uma cura. Tinha muitas pessoas que precisavam de ter esse encontro com Jesus que ele teve, ser abençoado pelo ministério de Jesus. Mas, por causa que ele saiu divulgando, atrapalhou a entrada de Jesus na cidade. Jesus já não poderia mais ficar dentro da cidade, teve que sair fora. Então, quer dizer, atrapalhou ali a obra. Atrapalhou por quê? Porque ele foi maldoso? Não, de jeito nenhum, ele não teve maldade nenhuma, ele estava alegre, ele estava feliz com o que Jesus fez, ele estava grato. Só que ele esqueceu uma coisa, dar ouvidos àquilo que Jesus mandou. Qual é a lição que nós tiramos daqui para nós? Que nós devemos tomar cuidado com nossa empolgação. Às vezes nos enchemos de coisas, queremos fazer um montão de coisas para agradar a Deus, às vezes porque estamos gratos, porque fomos alcançados pela graça de Deus, mas nós temos que primeiro dar ouvidos ao que Deus está falando na sua palavra, que está na sua palavra, para que nós não venhamos fazer muitas coisas que não convém, que ao invés de trazer um resultado positivo, vá atrapalhar a própria obra de Deus. Então nós precisamos de quê? Da direção de Jesus, daquilo que ele fala, daquilo que ele diz na sua palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, se estiver de acordo com o que ele manda, pode ter certeza, não vai dar certo. Eu lembro agora do exemplo que está aqui na Bíblia, que foi quando Davi, cheio de boas intenções, Davi estava reinando, estava em paz em Jerusalém. Ele disse, espera aí, Deus me tirou do curral de ovelhas, cuidar de algumas ovelhas do meu pai. Deus me deu vitória, me fez vencer um gigante. Deus me deu vitória, me guardou da ira de Saul, e agora Deus me fez reinar. E ele disse, agora eu estou reinando, estou morando no palácio, está tudo bem, a vida está boa, mas a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, ela está abandonada, deveria estar aqui também, no lugar adequado, onde o pessoal poderia vir aqui e adorar, mas não, ficou de lado, porque no reinado, a arca de Deus, na época de Samuel, ela foi tomada, né? Na época de Samuel não, antes de Samuel, ela foi tomada pelos inimigos de Israel, venceram a guerra e levaram a arca. E depois foi trazida de volta, aí na época de Samuel, ficou num determinado lugar, veio o reinado de Saul, e Saul nunca se lembrou da arca, e a arca representava justamente a presença de Deus no meio do povo. Davi assume o reinado, Davi uma pessoa de Deus, um coração segundo a vontade de Deus, e ele pensou, não, a arca de Deus tem que ser honrada, eu tenho que trazer para um lugar de honra, de destaque, para o povo buscar a Deus. E ele pensou isso, e ele chamou ali os anciões, todo mundo concordaram com ele, acharam, puxa, que boa ideia, que zelo de Davi para com as coisas de Deus, para com a presença de Deus, para com a arca de Deus. E Davi disse, então vamos buscar, e ele disse, espera aí, mas nós precisamos preparar um carro novo, porque a arca não pode ser carregada num carro que já tenha transportado outras coisas. Aí mandou fazer um carro, o carro naquela época era um carro puxado por bois, né? Não é como hoje, é um carro motorizado, então era por bois. Então ele manda fazer um carro novo e juntou ali, pegou o melhor junta de boi e foi buscar a arca. E quando foram buscar, vinha festejando, se alegrando,
puxa, tudo está mil maravilhas. Só que quando chegou na metade do caminho, numa parte do caminho, o, o carro declinou, parecia que a arca ia cair. Alguém colocou a mão ali na arca e naquele momento Deus fulminou aquela pessoa, ela foi morta na hora. E Davi ali ficou muito triste, até deixou a arca na casa de um cidadão chamado Obed-edom, ficou lá 3 meses e nesses 3 meses Deus abençoou a casa daquele homem, porque ali era a presença de Deus na casa dele. E alguém chegou e falou para Davi lá em Jerusalém, olha, o Obed-edom está sendo abençoado, porque a arca está lá. E Davi ficou, mas a arca deveria estar aqui abençoando toda a nação. Aí o Davi disse, não, mas a gente tem que trazer a arca. Só que ele estava com medo. Como trazer? A gente fomos buscar e acabou o próprio Deus atraindo a ira de Deus. Não por ter buscado a arca, mas pelo um porém. Como eles trouxeram a arca? Aí ele consultou as escrituras, consultou na lei de Moisés e viu que a arca só poderia ser carregada, transportada pelos levitas, e não em um carro de boi, mas nas costas dos levitas, eram eles que carregavam a arca, desde lá, quando Moisés tirou o povo do Egito, e assim ficou como estatuto. Quer dizer, o Moisés teve uma boa intenção, um coração alegre de servir a Deus, de honrar a Deus, mas esqueceu de uma coisa, de ouvir o que Deus mandava, de examinar o que Deus mandava nas escrituras. Foi buscar de uma maneira que não era a que Deus tinha mandado, mesmo com boas intenções, acabou havendo ali morte e tristeza. Aí depois ele buscou o entendimento, aí entendeu que era os levitas trazia, levou os levitas, eles trouxeram a arca, foi festa, houve bênção para o povo. O que eu quero trazer nessa mensagem, eu quero abrir o seu entendimento para isso, é que nós precisamos ouvir a Deus, fazer o que Jesus manda. Quando fazemos o que Jesus manda, nós abrimos as portas do céu ao nosso favor. Mas quando nós, mesmo cheios de boa intenção, estamos fazendo o contrário que Jesus faz, alguma coisa vai sair errado. O caso desse homem, Jesus disse, não fala para ninguém, vai ao sacerdote e faz o que está nas escrituras, faz isso, quero se apresentar, oferecer a oferta determinada que estava nas escrituras. Ele não, ele achou por bem, que ele estava alegre, estava animado, estava feliz com o que Jesus fez, ele achou por bem sair apregoando, falando daquilo e de até mais coisas, com certeza coisas boas sobre Jesus, mas não foi o que Jesus mandou. Então fez o contrário que Jesus mandou. Resultado, atrapalhou Jesus de entrar na cidade e com certeza atrapalhou de algumas pessoas daquela cidade serem alcançadas pela bênção que ele foi alcançado. Então o que eu quero trazer para você é a gente fazer o que Jesus manda. Ainda falando desse fazer o que Jesus manda, Jesus mostrou o quanto isso é importante lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Vamos lá? João, capítulo 15. E você não se esqueça, você que está me seguindo, que não é inscrito, se inscrever, ativa o sininho e compartilha essa mensagem com outras pessoas. Também não esqueça de dar o seu like. Você que assistiu até agora, dá aquele like, nos ajuda, fortalece o canal. A gente está um canalzinho pequeno, poucas pessoas. Então vai se inscrevendo, vai dando like, quase ninguém comenta. Faz um comentário, dá um amém, glória a Deus. Aliás, se você gostou. Bom, João capítulo 15, versículo 14. Olha só o que Jesus fala acerca de fazer o que ele manda, o quanto isso é importante e bênçãos que tem aqui. E nós vamos ver a maior bênção aqui. Ele estava dando vários conselhos para os discípulos e ele falou assim, no versículo 14: e sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Olha só, ele está falando de servo. É muito bom ser servo de Deus, né? Ser servo de Deus, você é recompensado pela obra, aquilo que você faz, Deus te recompensa, porque Ele trabalha com a lei da recompensa. Mas Jesus disse, olha, mas tem uma coisa melhor do que servo, é ser amigo. Amigo tem intimidade, amigo conhece de perto. E ele diz por que isso é importante. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos,
porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Tá? O servo não sabe o que faz o seu Senhor, não tem aquela intimidade, não tem aquele conhecimento profundo. O servo, ele conhece as tarefas que lhe são passadas, e ele obedecendo, fazendo isso, ele é gratificado, ele é abençoado, ele é honrado. Porque Jesus disse, aquele que me serviu, o Pai o honrará. Então ele é recompensado, mas ele perde alguma coisa maior, aquela intimidade de conhecer, de saber verdadeiramente o que faz o seu Senhor. E o amigo conhece, o amigo sabe. Então Jesus disse, eu quero vocês como amigo, mas porque tudo que eu aprendi do Pai eu vou ensinar para vocês, mas para isso vocês precisam fazer o que eu mando. Então não vamos tentar fazer um montão de coisas, às vezes até bem intencionados, mas sem o que Jesus tem mandado. Primeiro vamos ouvir o que ele tem a dizer, examinar a sua palavra, e naquilo que ele mandar, nós obedecemos. E quando assim o fazemos, nos tornamos amigos dele, conhecemos sua vontade, e ele diz uma coisa importante, ele continua dizendo, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Você veja bem, quando você faz o que Jesus manda, não o que você acha que é certo, não o que você acha que é correto, não o que a tua cabeça induz fazer, ou a tua boa intenção, mas sim o que ele mandou, o que acontece? Você se torna íntimo de Jesus, sabe a maneira dele agir, e você chega diante de Deus, faz sua oração, sua petição, e Deus concede a tua petição. Então nós precisamos disso. Aquele homem foi curado, foi abençoado, ele deveria ter feito o que Jesus mandou. Jesus mandou ele ir até lá o sacerdote se apresentar. Não, ele estava empolgado, ele estava animado, ele estava feliz com Jesus, aí foi apregoar para todo mundo, mas não foi o que Jesus mandou. Foi bonita a atitude dele, puxa, qualquer um achava bonito isso, ele saiu falando de Jesus, e saiu falando bem, porque ele foi curado, mas não foi o que Jesus mandou. Então nós temos que procurar entender o que Jesus manda. Tudo que Jesus... E você olha que o que Jesus mandou ele fazer era o que está nas Escrituras. Jesus vai nos levar às Escrituras. Não procure qualquer coisa, movimentação, coisas estão inventando de modismo, nada. Vai nas Escrituras. E aquilo que ele está mandando na Escritura, faça, e ali pode ter certeza. Você vai se tornar amigo dele, vai adquirir conhecimento dele, e todas as suas petições, elas serão respondidas por Deus. É isso que precisamos fazer, e essa palavra é a palavra que eu tinha para você hoje, e eu espero que te abençoe muitíssimo com essa palavra. Deixa eu fazer até uma oração sobre ela. Pai, abençoa cada pessoa, Pai, que está vendo esse vídeo, Pai, e meu Deus, eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que eles aprendam a fazer o que o Senhor manda, não o que eles acham que é certo, o que a religião manda, ou o sistema religioso, mas o que o Senhor manda na palavra, para que te conheçam, se tornem amigos do Senhor e seja bem sucedido naquilo que eles pedem ao Senhor. O Senhor disse que tudo que pedirmos em oração, crendo, receberemos, e só crê verdadeiramente quem te conhece e sabe como o Senhor age. Pai, abençoa a todos em nome de Jesus. E é isso, meus amigos, olha, forte abraço. Você pode me ajudar sem gastar nada, eu preciso da tua ajuda nesse canal. Compartilha essa mensagem, comenta, dá um joinha pra gente, ajuda a gente aí, e pode ter certeza, não vai custar nada para você, mas vai ser muito bom para o canal. Deus abençoe a todos, forte abraço em nome de Jesus.